e aí a gente pode entrar no tópico Salah, porque no dia seguinte, a partida, ele postou uma foto dizendo que, independentemente do que acontecer no futuro, eu nunca vou esquecer como é a sensação de marcar um gol nesse estádio. Para bom entendedor, um tonzinho de despedida ou uma pressão ainda maior do que ele já colocou na diretoria. Lembremos, né? Na vitória do Liverpool sobre o United, o 3-0 em Old Trafford, ele foi no microfone da Sky Sports reclamar, falar, cara, até agora ninguém me procurou. Então, acho que é o segundo all-in que ele bota na mesa aí. Considerando, nós estamos em qual rodada da Premier League? 10ª. Ele não está se despedindo ainda, né? Ele está, na minha visão, colocando pressão na diretoria, né? Ele coloca pressão na diretoria lá em Old Trafford. Ele fala, talvez tenha sido a última vez que eu joguei aqui. E agora ele começa a falar, não quero esquecer como é fazer gol aqui, em Anfield. Então, assim, ele acha que a cada momento que ele pode ou que ele sente, eu não sei qual foi o fundo, tá, dessa postagem. Se foi uma sensação genuína de, caramba, adoro fazer gol aqui e não sei o que vai acontecer, ou se as conversas não evoluíram de Old Trafford para hoje, da 3ª para a 10ª rodada, eu não sei, mas que tá estranho, tá. A sensação que eu tenho é que deve ter uma proposta em cima da mesa dele e ele não gostou, né? Então, vai falando por ativa e passiva, normalmente por ativa, porque é uma conta difícil de fechar. Tem 32 anos e está rendendo. O problema é quando chega aos 32 e você renova com o cara porque você gosta muito dele, pelo que ele já te deu no passado, não pelo que ele vai te dar no futuro. Mas no presente, ele ainda é o melhor jogador do Liverpool e um dos melhores jogadores da Europa nessa temporada. Você deve ter os do Barcelona e ele, e o Cole Palmer e o Harry Kane, mais o Salah. Então, assim, tem Cole Palmer, Harry Kane, Salah e os aqui do Barcelona, porque os números são muito bons. Gyökeres, por aí. Ainda pode render, porque se cuida, é um jogador que se machuca pouco, que normalmente entra em campo e joga bem. Mas o lado do Liverpool, imagino eu, caso tenha feito ou faça uma proposta e não chegue a um acordo, o Salah deve estar pedindo o mundo inteiro e o Liverpool não pode ou não quer dar, né? Até porque se você faz isso, depois você sai escalonando os salários do clube, isso pode gerar um problema. Aqui no Barcelona tinha muito claro uma divisão que era Messi é uma coisa, todo mundo é o resto, mas, por exemplo, quando chega o Neymar e passa a ganhar mais do que os outros, faz com que o Barcelona vá aumentando o contrato dos outros, que tinham ganhado tudo pelo clube, e isso implode o Barcelona. Se o Liverpool não quiser fazer, o Salah é uma coisa e o resto é outra, não seja uma coisa só, a decisão mais racional seja que ele não fique. Eu não tenho nenhuma dúvida de que ele está pedindo o mundo para o Liverpool, porque ele sai de graça. E se ele sair de graça e a Arábia Saudita voltar com os mais de 150 milhões na porta dele, eram 150 milhões para o Liverpool, né? Fora o que o Salah iria ganhar. O Salah saindo de graça, isso tudo vai para ele. Então, assim, por mais que seja um desperdício, o Salah, aos 32 anos, fazendo tudo o que ele faz, cara, estava fazendo uma conta, ele é responsável com assistências e gols por mais de 35% dos gols do Liverpool desde que ele chegou. Um jogador de 11 responsável por mais de um terço dos gols da equipe. É um negócio muito surreal, assim. Dentro de todos os parâmetros possíveis e cabíveis, é o Messi do Liverpool. Uhum. E o clube, sinto eu, seria uma tragédia perder um jogador como o Salah de graça, tá? Eu entendo que deve ser muito ruim você desequilibrar o vestiário. Já fizeram um esforço surreal para os padrões da FSG para a última renovação, que foi uma novela, lembremos. Mas, cara, é o Salah. E ele tem 32 anos. E ele realmente é muito melhor do que todos os outros. Os 3 salários mais altos do Liverpool, segundo o Capology, que é um site que normalmente tem boas informações sobre isso, são Salah, Van Dijk e Arnold. Os 3 que estão em último ano de contrato. 18, 11 e 9. 18,2, 11,4 e 9,3 milhões de euros anuais. Rapidinho, 18 é o Salah? Tá. Salah ganha 18 milhões de libras anuais. É um dos maiores da Premier League. Então, acho que o De Bruyne ganha mais, o Haaland agora. Haaland, é um salário muito bom, mas se você perde o Salah, você tem que comprar outro. Você imagina, o que o Liverpool compra do Real Madrid. Vai ter que pagar 100 e poucos milhões.
Se você dá 100 milhões na mão do Salah, você faz um contrato de 25 milhões por 4 anos. Você já sobe bastante. Talvez para fazer um contrato de 3, faz um contrato de 33 milhões por 3 anos. E talvez seja o que ele queira, porque você vai quase dobrar o salário dele. Outra coisa é que, a partir daí, o que você vai ter que oferecer para Van Dijk e para Arnold? Né? Porque depois já vem um outro degrau. E aí vem o implodir o clube, que talvez o Liverpool não queira. Mas se você partir do ponto que se você perder o Salah, você tem que comprar outro, ele fica barato. E pagar os salários desse outro, né? Sim, pagar o salário. Você imagina que você vai comprar o Rodrigo por 100 e que o Rodrigo vai ganhar 10 por ano. Você vai fazer um contrato de 5 anos. Ele vai custar 150. Ele vai custar 30 milhões de euros por ano. Se você der 30 milhões de euros para o salário, eu acho que ele fica. Entendeu? Essa é uma conta que você não vai vender esse jogador. Você não vai usar o jogador para venda. Você vai usar o jogador para te dar 50 gols por ano, que é o que ele faz. O que eu tô achando estranho nessa história toda é que assim, o Salah tá jogando para a torcida, né? Enfim, tá falando, ó, eu quero ficar, eu amo esse clube. E vai no microfone e posta nas redes sociais. E o Liverpool até agora não respondeu de nenhuma forma, nem vazando informações desse jogo duro que está fazendo o Salah, e nem muito menos oficialmente, né? Então eu acho que o que o Salah quer é pegar a pressão da torcida e jogar para cima dos dirigentes do Liverpool. Eu também acho que nesse quesito 18 é pouco. Eu entendo o universo do Liverpool, tá? Mas, por exemplo, se você pega a base dos salários do Bayern de Munique, hoje o Harry Kane ganha na casa dos 25, né? Então, assim, eu acho que o Liverpool precisa esticar essa corda até o máximo que der, porque o Salah é um histórico que ainda está rendendo. Se fosse um cara que não está tão bem, vamos lá, vamos pensar. Não. O Salah ainda é um dos melhores jogadores do mundo na posição dele. Então, eu acho que o Liverpool deveria esticar e fazer o esforço. E o Bayern teve que pagar mais de 100 no Harry Kane, mais esses 25 que o Quesada falou. E passa uma temporada sem Harry Kane para ver o que acontece. Foi uma doideira que não tinha 9, que não sei o que. Então acabou ganhando a Bundesliga porque o Dortmund perdeu. Mas implodiu o clube. Assim, a falta de um 9 complicou o clube inteiro. Então, acho que o Liverpool teria que, entre aspas, ser refém do Salah. Tem que fazer o que ele quiser, porque dentro de campo ele vai render, cara. Nos próximos 3 anos ele ainda rende dentro de campo. Mas talvez vai ter que fazer uma escolha. Salah, Arnold ou Van Dijk. Nesse tripé de renovações. Porque se não dá para dar o mundo para todo mundo. E esses caras aí, o Van Dijk e o Arnold, também se sentem no mesmo patamar, eu não tenho dúvida. Porque fazem parte daquela geração também que ganhou em 2019, né, do Klopp, enfim, da base daquele time, e com muito destaque também, né, Fred? Assim, o Arnold é um caso que certamente, se você olhar para equilibrar as contas, é o melhor para vender, né? Se você quiser manter o Salah por mais 3, o Van Dijk por mais 3, o Arnold ele tem um valor de mercado maior do que Salah. Mas acaba o contrato, né? Mas acaba o contrato. Então, é esse o ponto. Ou você renova para vender, ou você vai ter que tentar achar uma fórmula aí para renovar os 3 contratos, entendendo que vai tentar manter essa ordem de grandeza, né? Levando esses números do Capology em conta, o Arnold ganha metade do que o Salah. Né? Então, e um ganhador de jogo. Exatamente. O azar do Salah, entre aspas, é que ele chegou muito pequeno. Ele chegou com uma promessa, né? Então, assim, o Kane ele chega ganhando 25 no Bayern porque já era o Harry Kane. O Salah ele chega aqui como um cara que alguém viu na Itália jogando bem. E aí ele vira o que virou. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a ordem de grandeza do salário dele já deve ter aumentado uns 300% desde que ele chegou aqui, mas ainda não virou um super salário comparado aos números que ele entrega, porque o salário entrega números de gente muito, muito, muito grande. Cara, na Premier League, ele já está sentando na mesma mesa do Thierry Henry. Já. O número de gols, tá? Ele tá a 11 gols do Henry na artilharia histórica da Premier League. Então, ele é um ídolo, é uma lenda, é um desequilibrante e ele precisa ser tratado como tal. E quando você não renova o contrato do jogador ou não vende até o último ano, você fica muito refém disso. Se a gente perder, tem que comprar outro. Serve para Van Dijk e para Arnold. Vai ter que comprar outro lateral, vai ter que comprar outro zagueiro top de linha e tal, vai sair muito caro. Por isso que os clubes começam a renovar 2 anos antes. O contrato do Rafinha já deve ser reformado daqui a pouco aqui no Barça.
porque já tem 2 anos, está no terceiro, vai ter só mais 2, então já começa, 2 anos antes, você já começa a não dar tanto as cartas assim. E eu acho que o Liverpool talvez tenha errado na planificação, tendo esperado tanto para resolver essas 3 questões tão importantes. E vocês sabem quem não quer pagar caro para um jogador, mas pode pagar caro no salário. PSG. E seria... Isso, gente, não tem nenhuma informação, especulação não, tá? É um encaixe que eu estou dizendo que seria muito bom. O PSG que está sentindo falta de gols de definição, apesar de marcar mais gols que na temporada passada. É um time que é melhor, não só do que na temporada passada, mas aí antes, né? Por conta do Luiz Henrique, em todos os quesitos. Se você pegar no ataque, é uma equipe que troca mais passe no campo adversário, que tem mais chances de gol, em controle de bola, controle de jogo, diante do que o Luiz Henrique quer, também tem números melhores. Na defesa também tem números melhores, no sentido de conceder menos ao adversário, mas peca muito na definição. O Luiz Henrique optou por não pagar caro por um jogador e falou várias vezes, né, que o PSG estaria encantadíssimo em receber um jogador que fizesse 40 gols por ano, mas que ele não iria pagar e fazer loucuras por isso. Pelo Salah, não precisaria fazer loucuras no pagamento. Assim, o maior salário do elenco joga na posição do Salah, que é o Dembélé. Sim. A falta de gols passa pela falta de um 9, e o Paris Saint-Germain gastou entre Kolo Muani e Gonçalo Ramos mais de 150 milhões de euros. Então, é porque gastou mal. E não sei se o Paris Saint-Germain pode tanto, tá? Com o novo fair play financeiro da UEFA, a partir do ano que vem já vai ser 80% do que ganha gasto em salários. Os salários do PSG ainda são muito altos, ainda tem herança de temporadas passadas de o Paris Saint-Germain precisa equilibrar, e por isso, inclusive, essa temporada foi menos forte ao mercado, embora tenha pagado 70 no João Neves, pagado 40 no zagueiro que acabou de chegar também. Então, não sei se o Paris Saint-Germain pode tanto, não. Então, a ideia, inclusive, é não ter o Kolo Muani, né? O PSG já está buscando aí soluções. Se vai ter empréstimo, se vai vender, mas o Kolo Muani é um dos salários, inclusive, mais caros também do PSG. Eu, se fosse o PSG, faria loucuras, assim, no sentido de ajustar para, caso fosse uma possibilidade do Salah querer, atrás do Salah. Não Lembra que eu falei do tempero, da pimenta que faltava no Paris Saint-Germain? Aí seria quase uma Carolina Reaper. Já ouviram falar dessa pimenta? Não, é o nome de uma pimenta. Já ouviu, Beckler? Já, outro dia tinha. Fez o quê? É que cortou. Eu fui no almoço e tinha. Você comeu? Não. A Carolina Reaper é a pimenta mais potente do mundo. Ah, é? É nome da Carolina, né? Enfim. Nome de gente um pouco... Difícil de lidar, né? Difícil de lidar. Para a gente encerrar o assunto do Liverpool, porque a gente tem muito para falar do Barcelona e tem muito superchat chegando do Barcelona. A gente vai ler os superchats do Barcelona. Fredinho, você conversou com o Slot e conta pra gente um pouquinho do contexto. Tem só a resposta, tá? Então, se quiser trazer exatamente a sua pergunta e etc., tá certo. Eu citei o post do Salah, citei as palavras do Salah e perguntei se o Slot acredita que o Salah é um jogador que se aproxime do conceito de ser insubstituível, né? Já olhando para o futuro, e aí o João pegou o finzinho da resposta do Slot. He's been incredible for Liverpool over the past 6, 7 or 8 years. I don't know exactly how long he's been here, and he's been incredible for us this season, and I hope he can continue doing this for the rest of the season and maybe longer to come, but that's up to him and the club to find the idea about the future. Contemporizou, tá na mesa, né? dos dois. O Liverpool enfrenta o Leverkusen, de Xabi Alonso, que em breve será entrevistado também pela gente aqui. Olha aí.